Boa noite, amigos. É com muita alegria que a gente se encontra novamente no espaço virtual do nosso Centro Espírita Joana d'Arc para uma noite de reflexões. Peço que vocês deixem aqui nos comentários dessa transmissão se vocês estão nos ouvindo, se está saindo certinho aí o som, de onde vocês estão assistindo, e daqui a pouquinho nós também receberemos por esse espaço nos comentários, as dúvidas e as contribuições de vocês sobre essa temática, de modo que o nosso palestrante de hoje vai ter um tempo no final da exposição para trabalhar a partir dessas dúvidas colocadas por vocês. Nós recordamos, meus amigos, que as atividades presenciais da nossa Casa Espírita, elas seguem suspensas por ocasião da pandemia do novo coronavírus, então a gente tem realizado todas as atividades virtualmente, tanto aquelas que são dos domingos, quanto as de segunda-feira. Aos domingos, das 4 às 5h30 da tarde, no horário aqui de Cuiabá, nós temos um grupo de estudo que tem se reunido virtualmente, também por uma plataforma online de estudo, e às 18 horas, no horário aqui de Cuiabá, nós mantemos as nossas exposições todos os domingos. Essas atividades também acontecem às segundas-feiras, das 18 às 19h15, há a reunião de um grupo de estudo que tem estudado a influência dos espíritos em nossas vidas, também no horário aqui de Cuiabá, e às 19h30 também há a exposição doutrinária. Eu sugiro que vocês acompanhem a nossa Casa Espírita pelo Facebook e pelo Instagram para ficarem por dentro da nossa programação de atividades. No Instagram é só procurar por @JoanaDarkMT. Na descrição dessa transmissão aqui no Facebook, a gente também deixou um link pelo qual você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp e participar da nossa lista de transmissão com a divulgação dessas atividades. Então, clica nesse link, manda um alô e logo você passa a receber no seu celular a divulgação dessas atividades. Sem mais delongas, faremos agora uma breve leitura de harmonização das nossas atividades, depois nós teremos a prece e entramos, então, na exposição da nossa noite de hoje, que vai ser proferida por um amigo muito querido. A mensagem que nós leremos se chama No Paraíso, do Espírito Emmanuel, que começa com uma citação de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que diz: E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Emmanuel diz então: à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado por ladrão, por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra mensagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em esplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosas bagagens de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegando a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos novamente, pensando no Teu Evangelho, nesse contexto de tantos desafios e de tanta saudade da Tua presença.
Fortalece-nos, Mestre querido, para que a partir da tua presença conosco consigamos desfrutar de uma serenidade em nossa consciência, nos doando no limite de nossas forças ao trabalho que nos cabe dia após dia, seja na nossa família ou em qualquer lugar onde estejamos, consigamos resplandecer o teu amor, o teu cuidado e o teu afeto. Abençoe, Mestre querido, cada uma das pessoas que nos acompanham na noite de hoje, inspirando com especial solicitude o nosso expositor, para que ele, com suas palavras, nos toque o coração e seja um bom emissário do teu convite de trabalho, Mestre. Guarde-nos na tua paz e nos abençoe hoje e sempre. Jesus nos abençoe na atividade, meus amigos. Na sintonia do Setembro Amarelo, o primeiro Setembro Amarelo do centro de uma pandemia, o evento mais letal em 100 anos da história da nossa humanidade, é fundamental que meditemos sobre essa outra pandemia, a pandemia do vazio existencial. E para conduzir as nossas reflexões na noite de hoje, nós recebemos o queridíssimo André Siqueira, que é nosso companheiro de trabalho federativo, atualmente coordenador nacional da área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Boa noite, André. Obrigado pela gentileza da sua disponibilidade para estar conosco e uma boa exposição. Obrigado, querido Tiago. Uma boa noite às amigas e os amigos que nos escutam neste momento. E nós gostaríamos de saudar a todos os companheiros que, neste momento, estão nos assistindo virtualmente nessa atividade do Centro Espírita Joana d'Arc. Vamos refletir por alguns instantes os severos problemas que nós temos enfrentado nos últimos tempos e retornando um pouco para uma pesquisa levada a efeito no ano de 1967, posteriormente publicada por um psicólogo social norte-americano chamado Rollo May. O Dr. Rollo May, ele ficou muito surpreso durante a década de 60 com alguns números que começaram a impressionar muito profundamente a sociedade norte-americana, que havia saído da Segunda Guerra Mundial como um dos países mais ricos e mais promissores. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade norte-americana teve um ímpeto de desenvolvimento muito profundo e acreditava-se que, em virtude do desenvolvimento tecnológico, da vitória que haviam conseguido sobre os inimigos na Segunda Guerra e pela pujança que a indústria norte-americana havia sofrido, estavam estabelecidas as condições necessárias para uma felicidade social. E, no entanto, os números começaram a indicar um aumento crescente na quantidade de suicídios. As pesquisas chamavam ainda mais atenção quando o detalhamento dos suicídios começou a mostrar que o número de pessoas que atentavam contra a própria vida estava muito concentrado em jovens entre os 18 e os 25 anos de idade. Mais do que isso, não se tratavam de jovens em condição de risco social. Não eram pessoas que estavam enfrentando dificuldades financeiras. Na verdade, quanto mais alta a classe social a que pertenciam, maiores eram os números relativos de suicídio naquela faixa etária. Curiosamente, a maioria dos jovens também frequentava as melhores faculdades norte-americanas. Isto intrigou bastante o Dr. Rollo May e o fez tentar entender
do ponto de vista da psicologia social, o que levava uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, que gozava de uma excelente saúde, que tinha à sua disposição um futuro promissor, por que motivo estas pessoas atentavam contra a própria existência? O Dr. Rolomei começou a empreender uma série de investigações junto aos estudantes, depois criou um grupo de pessoas para tentar entender o que estava acontecendo com a sociedade norte-americana no final da década de 60. E as conclusões do seu trabalho foram apresentadas numa obra magistral chamada O Homem à Procura de Si Mesmo. Nesta obra, nós vamos identificar uma relação que o Dr. Rolomei tenta estabelecer com o problema do suicídio e do vazio existencial. A noção de vazio existencial, ela aparece pela primeira vez no século XX, é caracterizada como um vazio existencial a partir das reflexões estabelecidas pelo movimento existencialista Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e outros pensadores que tentavam identificar o que efetivamente significava a vida do homem. E eles cunharam, então, uma terminologia própria para identificar a ausência de propósito, a falta de controle sobre a própria existência, a incapacidade do indivíduo de dar à própria vida um propósito, uma destinação, um impulso e o emprego da própria vontade na construção dos valores da própria existência. Isso era o vazio existencial. E embora não fosse um problema do século XX, porque o vazio existencial, embora a terminologia tenha sido cunhada pela filosofia existencialista, anteriormente já eram conhecidos os casos de melancolia. A melancolia respondia no passado por essa condição de ensimesmamento, de interiorização, diríamos na atualidade, de um certo estado de depressão, dentro do qual os indivíduos se sentem constrangidos pela própria incapacidade de construir a existência. É muito interessante que, ao longo do tempo, a noção de um vazio existencial, ele sempre esteve relacionado com os motivos de sofrimento interior. Nós vamos identificar um livro muito famoso de autoria de Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, intitulado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nesta obra, que é uma obra de 1774, nós vamos ouvir a história de um rapaz muito alegre, muito pensativo, muito dedicado aos elementos da vida e que se congratulava com um amigo muito próximo e termina na convivência com os queridos que o acompanhavam, ele termina por se apaixonar pela esposa do seu amigo. E como ela não corresponde ao seu afeto, ao seu carinho, o jovem Werther começa a sofrer. Começa a sofrer porque julga ter traído a confiança do amigo, embora nunca tivesse tentado estabelecer uma relação mais profunda com uma jovem. Sente-se angustiado
porque não tem o amor correspondido. E as angústias internas do jovem Werther começam a levá-lo a um estado de melancolia, a um estado de angústia, a um estado de vazio existencial. Werther para de ver propósito na própria vida. Sente uma certa intimidade com o sofrimento e entrega-se a ele a tal ponto que começa a cultivar as ideias de retirar a própria vida. E na descrição do texto magistral de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, nós vemos em uma das cenas o jovem vestir-se com um fraque azul, com um lenço amarelo no próprio bolso, a pegar uma pistola e atentar contra a própria vida. O quadro, muito marcante na descrição da obra, serviu de inspiração e no final do século XVIII foram inúmeros os casos de suicídio na Europa, exatamente da mesma maneira como fez o jovem Werther. Isto porque as pessoas sentiam uma certa familiaridade com os sofrimentos que Werther possuía. Nós vamos encontrar esta relação entre o sofrimento e o amor não correspondido, mas que na verdade pode ser generalizado como o sofrimento causado pela incapacidade de atender aos nossos próprios propósitos. Nós vamos ter na obra de Franz Kafka, A Metamorfose, a reflexão do indivíduo que se vê um dia transformado em uma barata e vivendo como barata, ele não tem perspectivas para a própria vida, ele não tem propósito. Era a literatura existencialista dizendo do vazio que o homem estava se tornando quando ele perde o propósito da existência. Em O Homem à Procura de Si Mesmo, o Dr. Rolomei faz uma vista muito atenciosa à causa deste vazio existencial. E ele identifica que a sociedade americana, na década de 60, estava tão preocupada em consumir, em adquirir coisas, em consumir alimentos, consumir eletrodomésticos, consumir coisas materiais, porque ela sentia, na verdade, uma fome insaciável de propósito. Com base nessa perspectiva, o Dr. Rolomei começa então a analisar o que levaria a este vazio existencial. E ele faz então uma retrospectiva identificando que um dos primeiros fatores que causam este sentimento de vazio era a rotina do dia a dia. E o que ele queria dizer com uma rotina era o fazer as coisas repetidamente, tão sem pensar sobre elas, que aquilo criaria um despropósito na existência. No famoso filme sobre a transformação social, nós vamos identificar Charlie Chaplin denunciando nos tempos modernos a figura do indivíduo que repete continuamente as suas atividades sem ter um motivo para elas, sem conseguir pensar sobre os propósitos dela. E nesta angústia de repetir as coisas, ele se entrega a uma vida que não tem significado. Então, o Dr. Rolomei identificou que a partir dessas condições de repetir o dia a dia da existência,
sem encontrar um motivo para fazer as coisas, sem entender o que se estava realizando e com qual objetivo, a rotina respondia por um dos primeiros fatores para a criação do vazio existencial. A rotina, tirando o motivo pelo qual as pessoas faziam, realizavam, esforçavam-se, terminava por gerar a angústia interior. A angústia, ela responde como aquele sofrimento interno, a ausência de significado. Um sofrimento que é tão forte que chega a expressar-se no corpo como uma dor de corpo inteiro. Por quê? Porque a angústia respondia por esta falta de propósito que a rotina começava a criar. Então, o homem moderno teria desenvolvido na rotina os fundamentos para a construção desta angústia, desse despropósito no dia a dia. A rotina gerando a angústia desenvolvendo então no indivíduo o medo. O medo como uma resposta ao desconhecido, uma resposta àquilo que nos ameaça, uma resposta à insegurança da vida moderna. Autores mais recentes, fazendo uma análise do que poderia ser denominado a pós-modernidade, eles começam a considerar que com a transformação tecnológica, com o desenvolvimento da ciência após o período renascentista, surge com maior intensidade a ideia do progresso humano. E esta ideia do progresso, ela responde pelo conceito de que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. E a capacidade do homem de fazer esforço para ter algo melhor teria tido, na visão de alguns estudiosos, um efeito colateral que é a insatisfação continuada. O homem nunca está satisfeito com o que está bom hoje, porque, como amanhã pode ser melhor, ele não tem tempo de aproveitar o momento que está sendo vivido, porque ele precisa preparar o dia de amanhã. E esta sensação de que tudo o que importa é o futuro fez com que o homem vivesse ou pensando no passado, no que ele já teve e não aproveitou, ou pensando no futuro, do esforço que ele precisa fazer para poder aproveitar. E o presente termina sendo esquecido. O indivíduo não consegue viver no momento em que está. Ele está sempre lembrando do passado ou ele está planejando o futuro. E é exatamente esta forma de raciocínio que a rotina leva à angústia e a angústia leva ao medo. Medo de quê? Medo de quase tudo. O homem tem medo do futuro que ele não controla. O homem tem medo da competição em que está vivendo. O homem tem medo da violência que construiu-se dentro da sociedade. O homem tem medo pela sua incapacidade de manter-se atualizado com os conceitos. Tem medo porque não pode ser todo-poderoso. Tem medo porque depende do outro. Tem medo porque ama. Tem medo porque teme perder. Tem medo porque precisa ficar em casa. E tem medo porque precisa sair. O medo tornou-se uma tônica existencial decorrente
da angústia em que o indivíduo se coloca. E esta tríade da rotina, da angústia e do medo tem uma outra consequência na análise do Dr. Rolomei, que é o surgimento da solidão. Com medo das pessoas, com medo dos relacionamentos, com medo das ameaças, dos interesses, da falta de objetivos, o homem se isola. Ele começa a viver uma vida de superfície. Desloca-se na transformação industrial para as metrópoles, para ocupar espaços pequenos de confinamento, para enfrentar o distanciamento pelas distâncias, para estabelecer relacionamentos fugidios, sem profundidade. Já não mais a convivência amistosa, apenas a concorrência, a convivência superficial, a ausência do contato, a ausência da convivência, que é o único instrumento para construir as relações. O ser humano, ele tem uma faculdade muito especial, desenvolvida ao longo da natureza, que é a faculdade de ler os pequenos gestos, as microexpressões. Isso é uma habilidade que todos os seres humanos possuem, mas que precisa ser exercitada. Nós conhecemos esse processo quando vemos que uma mãe conhece o filho, sabe quando ele está sofrendo, sabe quando ele está alegre, sabe quando ele está mentindo, sabe quando ele está dizendo a verdade, apenas olhando nos olhos dele. Mas isso é decorrência do contato. Quando nós temos amigas, amigos sinceros, com os quais nós convivemos continuamente, nós começamos a ler as expressões dos nossos amigos. Os pais, que convivem muito proximamente aos filhos, aprendem a fazer as leituras dos gestos, dos maneirismos. Mas o distanciamento, a falta de convivência continuada, vai criando para nós um distanciamento. E esse distanciamento vai nos impedindo de fazer as leituras corretas. E quando nós não nos sentimos adequadamente confiantes no outro, então os nossos diálogos não se aprofundam. As nossas expressões não são de transformação, não são de crescimento, elas são apenas de conveniência. E de uma hora para outra, esta ausência de significado interno, ela vai ganhando proporções avassaladoras. A obra do Dr. Rolomei, embora estabelecida no final da década de 60, ela ainda representa um apontamento muito significativo para os episódios de vazio existencial que nós temos visto nos dias da atualidade. Um outro conjunto de pesquisadores, o Dr. Milá Csikszentmihalyi e a doutora Sônia Lebominsky, se dedicaram, por outro lado, a fazer um estudo a respeito de quais seriam os fatores responsáveis pela felicidade humana. Isto porque, se de um lado o vazio existencial responderia pela infelicidade do homem, a felicidade deveria ser compreendida para que ela pudesse ser conquistada. O doutor Csikszentmihalyi desenvolveu um conceito curioso de fluxo. Segundo ele, o estado de felicidade acontece quando o indivíduo se dedica tão inteiramente a realizar alguma coisa que ele gosta, a realizar alguma coisa que pede a sua atenção por inteiro, que naquele instante
todas as suas potencialidades, a atenção do seu corpo, as suas habilidades manuais, a atenção do seu cérebro, entram em um estado de interação para a execução daquilo que ele está fazendo. É o jovem ou a jovem que passam horas e horas no telefone conversando com o seu ente enamorado. É o artista que se dedica dias à execução de uma obra, à dedicação do jardim, à realização de uma pintura, à escrita literária, à leitura edificante. É preciso que cada indivíduo, na tentativa de combater o seu vazio existencial, ele seja capaz de identificar quais são os fatores capazes de lhe trazer a felicidade verdadeira. A doutora Lebominski, aluna de mestrado e depois de doutorado do doutor Csikszentmihalyi, resolveu empreender uma investigação sobre quais os fatores que poderiam construir a felicidade humana. E, naturalmente, ela começou pelos fatores que pareciam fundamentais para a felicidade humana. A saúde que o indivíduo devia ter, porque as pessoas em geral dizem que não é possível ser feliz quando não se tem saúde. O segundo fator que ela resolveu investigar era exatamente a existência dos recursos financeiros, porque afinal de contas é o dito popular que o dinheiro pode não trazer a felicidade, mas ajuda um bocado. E o terceiro fator que ela começou a considerar eram as facilidades do dia a dia da vida. Depois de alguns anos de investigação com diferentes públicos, em diferentes circunstâncias, a doutora Lebominski chegou à conclusão de que a saúde, as condições favorecedoras da vida e os recursos financeiros são elementos que podem até trazer um incremento de felicidade para o indivíduo, mas um incremento momentâneo. Curiosamente, a perda desses fatores também diminui a felicidade do indivíduo, mas apenas temporariamente. Ela identificou que esses elementos, embora possam contribuir para a felicidade geral do indivíduo, eles, na verdade, são fatores que momentaneamente permitem ao indivíduo ter acesso a novos padrões. Mas uma vez que ele se acostuma com esses padrões, a quantidade de felicidade não está situada ali. E a doutora Lebominski estabelece que a felicidade é uma decisão de cada dia. Que embora nós tenhamos 60% dos fatores de felicidade, eles estão estabelecidos quando nós nascemos. À luz da doutrina espírita, nós diremos que é natural na escolha reencarnatória que esses fatores se estabeleçam com a experiência de vida que o espírito escolheu para desempenhar, com os desafios existenciais que ele precisa trazer e que o momento e as circunstâncias biopsicossociais do seu nascimento sejam fatores decisivos para a caracterização deste potencial de felicidade. Mas, insiste a doutora Lebominski, os 40% dos fatores que não são determinados pelo nascimento, a genética, a geografia, os pais, as relações sociais que estabelecemos durante as nossas primeiras infâncias, esses não são os fatores decisivos para a felicidade. Os fatores decisivos para a felicidade são aqueles que nós escolhemos, aqueles que nós decidimos que iríamos realizar. Há um antigo estudo de um pesquisador norte-americano, o Dr. Joel Baker, estabelecendo que
um dos fatores preponderantes para a construção da felicidade é nós construirmos uma visão sobre o que deve ser a nossa vida. Nós estabelecermos propósitos para a nossa própria existência. Quando nós, estudando a doutrina espírita, compreendemos, primeiro, que a noção do vazio existencial, ela não está relacionada com fatores externos, mas eles estão relacionados a propósitos da nossa vida ou a circunstâncias biológicas. É importante destacar que há situações em que o corpo físico ele está submetido a um estado de estresse tão intenso que, como máquina, ele não responde aos impulsos espirituais. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ir para uma manutenção, e são muitos os casos de depressão aonde é o organismo físico que está esgotado. Uma alimentação inadequada, a ausência de exercícios físicos, a ausência de raios solares, a vitamina D como elemento constitutivo da capacidade do corpo de reagir a determinadas circunstâncias. Então, quando nós vamos tratar as causas de angústia, as causas de depressão, é importante nos lembrarmos que essa não pode ser uma atividade apenas de natureza subjetiva. É preciso consultar um especialista, um médico, talvez um psiquiatra na sua especialidade, talvez uma conversa com um psicólogo que pode auxiliar ao entendimento das nossas potencialidades. Mas não podemos esquecer igualmente que, embora estejamos vestindo um instrumento corporal, que é a vestimenta física que nos caracteriza, nós somos seres espirituais e, como tais, precisamos cuidar dos nossos propósitos espirituais. A doutrina espírita, como uma ferramenta de esclarecimento, a nos dar a noção precisa de que nós sofremos aquilo que nós causamos em nossas experiências, mas diante das adversidades que nos chegam na vida, nós temos também a possibilidade de superação. E é por isso que o Espiritismo nos auxilia no fortalecimento através do passe, através da água fluidificada, através da oração, da ação edificante, através da transformação individual, do cultivo dos bons pensamentos, da convivência fraterna que nos enche de alegria pela realização cooperativa quando nos dedicamos às tarefas do empreendimento superior. Todos esses elementos representam para nós forças, agentes transformadores que nos permitem compreender as causas centrais das nossas dificuldades, que nos permitem transformar a rotina em uma ação que tem um propósito. A doutrina espírita nos convida a refletir sobre quais são os nossos deveres perante a existência. E quando nós refletimos a respeito disso, então o nosso dia a dia não é uma repetição de coisas sem propósito, mas é o exercício de aprendizado naquilo que precisamos fazer, naquelas ações que nós empreendemos quando nos dedicamos atenciosamente a fazer o que fazemos da melhor maneira possível. Esta atenção com uma rotina faz com que
nós diminuamos o potencial de angústia em nossas atividades, realizando continuamente ações com as quais vemos significados nela. A angústia deixa de ser um fator preponderante em nossa existência e, com isso, nós atacamos o medo do presente, o medo do futuro, porque sabedores que somos seres imortais, que estamos o tempo inteiro sob a convivência espiritual com o auxílio dos que nos fortalecem, através da dedicação à compreensão da vida e do futuro, nós nos fortalecemos mentalmente e conseguimos então lidar com o medo de uma maneira diferenciada. E graças a isso, nós então paramos de nos afastar das pessoas. Pelo contrário, nós começamos a conviver com elas, a aprender com elas, a oferecer-lhes algo de bom, a estabelecer relações que nos possibilitam aprender, que nos possibilitam compartilhar, que nos possibilitam estar com os outros. Sobretudo, as noções que a doutrina espírita nos oferece nos faz ter consciência de que precisamos aproveitar o momento que passa, que precisamos ter atenção ao instante em que estamos vivendo, que devemos ter todo o cuidado com aquilo que nós estamos fazendo neste momento. E este esforço de viver a vida é um grande instrumento que combate o vazio existencial. Allan Kardec diz-nos que o Espiritismo é um dos grandes instrumentos contra o desgosto da vida, a angústia, o vazio da existência, porque ele nos revela o propósito da vida. O Espiritismo nos permite compreender o significado da existência e renova diariamente o convite para que nos tornemos cada dia melhores. É assim que o estudo do Espiritismo ilumina nossa mente, mas a reflexão sobre este conteúdo nos aquece o coração. Mas o grande instrumento para o combate das dificuldades do vazio existencial está em nossas mãos, quando nós realizamos, quando nós vivenciamos aquilo que compreendemos, quando nós agimos em benefício do mundo inteiro, quando cumprimos os nossos deveres fazendo o que nos compete da melhor maneira possível, empenhando a nossa vontade para realizar o que é importante. É por isso que cada um de nós deve visitar o país de si mesmo, deve descobrir quais são os elementos que fortalecem a nossa felicidade, que pequenas atitudes nos alegram, porque, sobretudo, o vazio existencial tem sido a falta do cultivo da alegria. E se nós não sabemos o que nos alegra, nós começamos a sentir fome, porque nós terceirizamos para os outros o dever de nos fazer felizes. Então queremos que os nossos pais nos façam felizes. Queremos que os nossos namorados ou namoradas nos façam felizes. Os nossos esposos ou as nossas esposas nos façam felizes. Queremos que os nossos amigos sejam os responsáveis pela nossa felicidade ou que os nossos patrões ou os nossos empregados, os nossos companheiros sejam os responsáveis pela nossa felicidade. E o resultado disso é que nós nos tornamos irresponsáveis com relação à nossa própria felicidade.
É preciso confiar a felicidade a Deus, mas é preciso empreender o esforço individual, empregar a vontade e descobrir o que me faz feliz, o que me torna alegre no meu dia a dia, o que me dá prazer de realização. E quando eu repito aquilo que me dá prazer, eu vou aos poucos identificando o que pode me trazer alegria. E quando eu insisto em cultivar alegria no meu dia a dia, então chega um momento em que eu começo a compreender o que é a felicidade. E a felicidade é a melhor forma de nós combatermos o vazio existencial. O Espiritismo é uma alavanca de progresso moral e intelectual. É um convite para que nós aprendamos sobre a vida, reflitamos sobre ela e passemos a viver da melhor maneira possível. A pandemia que estamos vivendo não é tanto da doença do corpo, mas estamos também vivendo uma pandemia de vazio existencial que deve ser combatida individualmente, dentro de cada um de nós, mas também precisamos estar atentos uns aos outros, para que, cuidando, exercitando a nossa capacidade de dar atenção, de amar, de cuidar, nós possamos preencher a vida de significados, encher o vazio de uma alegria capaz de transformar o sentido da nossa existência. São os nossos votos de que cada um consiga esta realização no seu espaço de vivência e nos colocamos à disposição para algum esclarecimento, para alguma questão que tenha ficado. Amigo, muito obrigado pela exposição tão enriquecedora e consoladora. Chegaram aqui 3 perguntinhas, que eu acho que vai ser bem o tempo aqui para a gente finalizar. E um comentário, na verdade. Nossa amiga Mariodete, aqui de Jaciara, interior de Mato Grosso, está comentando o seguinte: vale a pena prestar atenção nas recomendações do nosso irmão. Só tenho a agradecer essas reflexões que reaviva em minha alma conceitos tão fundamentais e que me dá segurança na caminhada, não delegando minha alegria de viver. Foi o comentário da nossa amiga Mariodete. E a primeira pergunta, André, aí para o seu esclarecimento, diz o seguinte: o Centro Espírita sempre foi um espaço de estímulo para essa seguida adiante, em busca do sentido da vida. Como fazer agora na suspensão das atividades presenciais? Quantas saudades! Antes de qualquer coisa, Tiago, nós devemos nos lembrar o que é realmente o centro espírita. O centro espírita, gente, não é o lugar que a gente frequenta. O centro espírita, ele não é aquele endereço para o qual nós vamos. O centro espírita é o conjunto das relações que nós criamos, com o propósito do estudo, da vivência e da divulgação da doutrina espírita. É sem dúvida um problema quando nós não conseguimos ir ao centro espírita, porque isso diminui a nossa capacidade de convivência com alguns companheiros. E por isso nós precisamos estar mais atentos à criação das nossas relações. Mas é preciso trazer o centro espírita para dentro de nós. É preciso encontrar o momento do estudo que nós fazíamos no centro espírita com alguns companheiros para que nós possamos nos fortalecer. É importante que nós tenhamos o atendimento. Vamos reservar alguns momentos do nosso dia para o cultivo da oração em nossa casa. É hora de intensificarmos o culto do Evangelho no lar, reunindo a família, lendo uma página edificante, promovendo um diálogo engrandecedor em torno de temas e fazendo uma oração em conjunto, porque os amigos espirituais nos atendem em todas as circunstâncias.
E assim que passar, o risco maior deste momento pandêmico que estamos vivendo, naturalmente as instituições espíritas voltarão às suas atividades e nós estaremos fortalecidos quando voltarmos a frequentar o endereço da casa espírita, trazendo o ideal da casa espírita dentro dos nossos corações. Enquanto isso não acontece, visitemo-nos ainda que virtualmente. Liguemos para os nossos amigos, falemos com os nossos familiares, para estabelecermos relações, porque são essas relações as responsáveis pelo engrandecimento. Busquemos a alegria na construção dessas atividades. Excelente, André. Tem uma outra pergunta que é sobre o vazio existencial. Como saber se estou em vazio existencial? Existe alguma característica física ou algo mais evidente? Existem características de natureza psicológica. Quando você não tem vontade de fazer as coisas, quando você não se sente estimulado a fazer coisa nenhuma, isso é um sinal de que talvez você esteja passando por um momento de depressão. Está sempre cansado, está sempre angustiado, nada lhe alegra, você não tem vontade de fazer as coisas. É hora então de procurar um auxílio médico, um auxílio psicológico, tentar compreender o que está causando esta ausência de significado na vida. Mas também é hora de uma oração, de uma leitura edificante, da água fluidificada. É hora de cuidar de nós mesmos para que a vida ganhe um colorido no dia a dia. Não podemos deixar passar esses sinais característicos de que nós estamos precisando de alguma atenção. Se a gente sente dificuldade de concentração, se a gente sente dificuldade em realizar algumas questões, pode ser que nós estejamos entrando em um processo de depressão e por isso a necessidade de um auxílio médico. Talvez a tentativa de mudança dos nossos hábitos, de criar uma disciplina para realizar as coisas, possa nos auxiliar igualmente. Mas se isso persiste, é adequado que a gente intensifique a oração, intensifique o passe, intensifique a água fluidificada, mas procure um médico igualmente. André, tem uma questão que eu acho que é um adendo dessa e a gente pode incluir, que a nossa Ione, trabalhadora do Centro Espírita Joana d'Arc, está perguntando. Alguns dizem que o vazio existencial tem sempre causa em outras existências. Será que é sempre assim? Querida Ione, nós, como a doutrina espírita nos esclarece, nós temos duas causas de sofrimento. Uma delas são os sofrimentos causados por as coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer nas vidas pretéritas. Mas Allan Kardec destaca, em primeiro lugar, que nós deveremos estar atentos às causas de sofrimento que são originadas nesta nossa existência. Quando nós não somos previdentes, quando nós não damos atenção às coisas. Então é importante que nós estejamos atentos não apenas às causas da nossa expiação e das nossas provas, mas também às atitudes que nós estamos tendo no dia a dia. É preciso empenhar a vontade para a realização das coisas. É preciso dedicar o sentimento. É preciso procurar propósito na vida. E por esse motivo, nós deveremos estar muito atentos todas as vezes que o nosso coração estiver frio, todas as vezes que a gente não sentir mais aquele calor de realizar as coisas, aquela vontade de fazer, é preciso entrar dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: o que está faltando? O que eu posso fazer de melhor para trazer significado na minha vida?
E embora os fatores reencarnatórios, as causas das vidas anteriores possam ter um reflexo nas nossas atitudes atuais, é preciso estar atento para que nós mesmos não contribuamos com a nossa falta de cuidado, com a nossa falta de atenção para agravar as situações que estamos vivendo. André, temos aqui uma última questão. Eu vou passar ela para você e peço assim para você encerrar com as suas considerações finais e se você também puder nos conduzir na prece de encerramento, nós ficaremos imensamente gratos. A questão, ela diz o seguinte: é possível sentir a alegria, essa alegria a qual você fez referência, nesse contexto de tantas tristezas no mundo? Parece que estamos sendo tomados por uma nuvem cinza nesse momento da humanidade. É possível, então, Tiago, eu sentir essa vou alegria? responder a essa questão com uma memória. Na Federação Espírita Brasileira, nós desenvolvimos com as equipes de juventude um trabalho de atendimento fraterno a famílias que estavam com muita necessidade. E haviam duas moças que frequentavam a nossa juventude, que eram pessoas de muitos recursos financeiros, que frequentavam boas escolas, que tinham uma família muito bem estruturada, mas que se sentiam muito entristecidas pelos valores da vida. Numa das atividades que nós fomos fazer, a atividade consistia, a turma escolhia uma família que passava por uma situação de risco social e durante um ano nós oferecíamos assistência àquela família para que ela se estruturasse, para que ela procurasse uma melhor qualificação, que ela tivesse oportunidade de emprego. Então, uma turma se envolvia para melhorar as condições de higiene da casa, eventualmente levantar recursos para construir um cômodo, para colocar as pessoas em empregos, para qualificar, para tirar as questões sociais, e era um aprendizado para todos nós. E naquele dia, era uma tarde, nós íamos visitar a família, e a família morava entre duas casas. Ela havia colocado uma lona entre dois muros, não haviam coberturas dentro da casa. E quando nós entramos, estavam três crianças. Uma de 9 anos, uma de 7 anos e uma de 5 anos. A de 9 anos dava aula para as duas pequenas. E numa parede nua estava ela com um caquinho de telha, escrevendo na parede para ensinar as irmãs, e o que ela escrevia surpreendeu a todos os que estávamos lá. Nesta casa, nós somos felizes. Aquilo chamou tanto a atenção das duas jovens, e na semana seguinte elas nos perguntaram: como é possível ser feliz naquelas condições? E foi um motivo de reflexão entre toda a turma, e nós chegamos à conclusão que a felicidade não é um local aonde nós chegamos. A felicidade não é um destino para onde nós vamos. A felicidade é um modo como nós fazemos as coisas. A felicidade, ela não vem quando a gente está de posse de tudo. A felicidade vem quando a gente se dispõe a realizar as coisas. E este é o verdadeiro sentido que nos faz compreender que é possível sair desse vazio existencial. É preciso olhar o momento que nós estamos vivendo como um convite de transformação e fazermos o que nos cabe. Com essas considerações, vamos então elevar os nossos pensamentos e pedir a Deus, Pai de infinito amor e infinita misericórdia, que nos alcança nesta tarde e noite de hoje, a fim de que, fortalecidos pelo propósito de sermos melhores, te agradecemos o conhecimento que o Espiritismo nos ofereceu e te rogamos a coragem necessária
para empenharmos os nossos esforços na construção da felicidade, tanto nossa quanto dos que estão seguindo conosco na existência. Ensina-nos, Pai, a compartilhar, ensina-nos a conviver, ensina-nos a estar com os outros, porque através da colaboração fraterna, da dedicação de convivência, da descoberta dos pequenos momentos que nos podem tornar mais felizes, nós nos prepararemos para o futuro grandioso em que, unidos pela fraternidade, tomados por um sentimento de justiça e de amor, a humanidade inteira possa dedicar-se a agradecer-te as bênçãos do universo e a auxiliar-te na construção da felicidade geral. Abençoa-nos nesse momento e permite que sobre as tuas bênçãos e em teu nome nós possamos encerrar as nossas atividades nesta noite. Obrigado, André, mais uma vez pela gentileza da exposição, pelas palavras claras que nos consolaram e seguirão consolando ao longo dessa semana o coração. Aos amigos que nos acompanharam também, muita gratidão pela companhia. Fica o convite para que sigam nos acompanhando aqui pelo Facebook e pelo Instagram em @JoanaDarkMP. Nessa segunda, nós também temos exposição doutrinária na casa e nos vemos mais uma vez no próximo domingo. Boa semana e até a próxima.